difícil manter a atenção dos pequeninos, não é? Deus abençoe o seu ministério. Irmãos, já está aqui na tela para vocês. Esse é o assunto que nós iremos estudar hoje, nessa manhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. O conhecimento que você possui já é suficiente para salvar você e mais uma pessoa, certo? Se não for, então, por favor, faça isso, faça o suficiente para que o seu conhecimento seja necessário para a sua salvação e para a salvação de mais um ser humano. Por isso que nós vamos hoje aqui, nesta manhã, ter uma conversa a respeito desse determinado assunto, porque quando convidados para pregar, a gente fica pensando o que falar para o povo que é conhecido como o povo da Bíblia. Então eu convido vocês aqui a dialogarmos um pouco juntos a respeito desse assunto. Você vai chegar a algumas conclusões e o mais importante é colocá-las em prática em sua vida. Certo? Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar aqui a recepção do irmão Chiba. Muito obrigado, irmão. Eu fico feliz em voltar aqui ao Jardim dos Álamos. Eu não sei se o senhor se lembra, mas a primeira vez que eu vim aqui foi quando eu trabalhava no Rodoanel. E aí nós íamos aqui à padaria para fazer uso de bebida alcoólica e outras coisas. E passando por aqui eu vi então uma igreja adventista e falei, acho que eu vou entrar. E entrei, fui muito bem recebido pelo irmão Marcos Chico. Recepção é tudo também na igreja. E o senhor Chico vem com você? Ele já se mudou, não tivemos mais contato. E queria agradecer, irmãos, ao Fábio pelo contato que ele fez e pelo convite que ele fez a mim para explorarmos juntos hoje nessa manhã esse tema com o intuito e o propósito de adorar e glorificar a Deus. Amém. Tudo que fazemos é para a honra e glória dele, não nossa, tá bom? Então eu convido vocês para vocês irem comigo a esse tema, juntos vamos discorrer, vamos aprender um pouquinho, vamos tirar algumas dúvidas e vamos ver aqui algumas características que dão aos cristãos o nome que ele recebe de cristão. Se elas estão sendo características ativas e práticas em nossa vida, se sim ou se não. E o que podemos fazer para mudar essa realidade, para inverter esse caso, caso isso não esteja acontecendo. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 11. Os versos, nós iremos ler a partir do verso 19. Atos capítulo 11. Irmãos, quem são os cristãos? Você já fez essa pergunta? Quem é você? Você já se perguntou? Você já se fez a seguinte pergunta: o que a sociedade pensa a meu respeito? Que sou cristão. Já fizeram alguma vez? Alguém aqui já fez essa pergunta para si mesmo? Já. Já se fez? Quem são os cristãos? Quem sou eu? Ou o que a sociedade pensa a meu respeito? Há uma história nos Estados Unidos, isso é verídico, que conta que um senhor ele decidiu deixar sua fortuna para os cristãos. E ele colocou lá então em seu testamento: deixo minha fortuna para os cristãos. A família, logicamente desesperada, recorreu da ação na justiça para que esse testamento fosse revertido e essa fortuna não fosse deixada para os cristãos. E sabe a que conclusão que o juiz chegou e deu o seu veredito final? Que a fortuna então seria dividida entre a família. Portanto, porque ele não chegara à conclusão de quem são os cristãos. Esse foi o veredito final do juiz. Eu não consigo identificar, eu não consigo saber, eu não consigo discernir quem são os cristãos. Portanto, tal herança não pode ir para os cristãos, uma vez que eles não foram identificados. E esse juiz então agora revoga essa decisão ali do testamento desse senhor e a herança milionária é dividida e partilhada entre os membros da família. Porque não foi conseguido identificar quem são os cristãos. Passa o próximo slide aí para mim, por favor. Eu deixei o meu passador de slide na Paraíba, gente. Não dá para ir buscar, está muito longe. Não tem como eu ir lá. O porquê primeiro lhe vem à mente quando você pensa ou ouve a palavra cristão. Isso aqui foi uma pesquisa que foi feita na Universidade dos Estados Unidos, com um público, em sua maioria, jovem, e eles chegaram à seguinte conclusão: para a maioria deles, a palavra cristão está associada ao termo hipocrisia. Olha, veja bem, eu não estou dizendo que todos os cristãos são hipócritas, não é isso. Isso é resultado de uma pesquisa
feito na maioria com jovens que chegaram a essa conclusão. Eles disseram que o termo cristão, a palavra cristão, é associada na visão deles, na mente deles, tá certo? Que fique bem claro isso, ao termo hipocrisia. Talvez por algum contexto que eles tenham vivido, a maioria deles chegou a essa conclusão, certo? Mas não significa que a maioria dos cristãos são hipócritas. Isso é a opinião de uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente. Pode passar o próximo, por favor, aí para mim? Tem um grande teólogo católico alemão que ele afirmou o seguinte, em um dos seus livros, que a inflação, ou seja, o crescimento do cristianismo, como a inflação em qualquer área da vida do ser humano, levou à desvalorização, se não à própria descaracterização da fé cristã. Entre outras palavras, o que ele quis dizer aqui, o Hans Kung, um teólogo alemão, inclusive ele foi excomungado da igreja, ele chegou à seguinte conclusão: quanto mais o cristianismo cresce, quanto mais algo inflama, seja na vida ou em qualquer outra área dela, acontece junto com essa inflação uma desvalorização. E junto com essa desvalorização, em alguns casos, vem a descaracterização. Ou seja, o cristianismo cresceu, mas lamentavelmente o tempo foi passando e a sua fé foi sendo descaracterizada. E isso aqui agora é a opinião de um teólogo específico, mas na verdade é algo que tem acontecido no mundo. Sim ou não? Vocês concordam, sim ou não? Sim. Vocês concordam? Infelizmente, e aí vocês vão ver ao longo da mensagem, que lamentavelmente por conta da inflação do cristianismo houve uma descaracterização da fé cristã. Isso é um fato. Porém, o que nós vamos aplicar aqui, o que nós vamos aprender, o que nós vamos estudar, o que nós vamos colocar em mente, o que nós temos que praticar, é se caso existe no meio de nós, de forma individual, essa desvalorização, essa descaracterização, aí a gente precisa voltar ao que a Bíblia vai nos ensinar a respeito de quem são os cristãos e quais são as suas características. Por que eles foram chamados de cristãos? Algumas características por trás deles que deram a eles essa nomenclatura. Eles só foram chamados de cristãos porque, acompanhados de algumas características específicas, algumas pessoas chegaram a essa conclusão que deveriam chamá-los de cristãos. E vocês vão ver comigo passo a passo quais são essas características. Passo próximo. Vamos lá? Atos capítulo 11. Todo mundo acompanha comigo aí na sua Bíblia? Todo mundo abre a Bíblia aí, acompanha comigo, por favor. Quem não tiver Bíblia, pode usar o aparelho do celular. Meu aparelho do celular está aqui, vocês sabem por quê, né? Alguém lembra por que meu aparelho de celular está aqui? Quem lembra? É porque eu não sei ver a hora de relógio analógico. Eu preciso do celular para não poder ver a hora aqui, para mim não passar demais do tempo, certo? Deus me privou desse privilégio. Já tentaram me ensinar inúmeras vezes, mas eu não consigo aprender a ver a hora analógica, tá certo? Então vamos lá, Atos 11. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, verso 19 diz assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Verso 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Verso 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, pela primeira vez foram os cristãos chamados de... Pela primeira vez foram os discípulos, chamados de... Cristãos. Então, o lugar onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos foi em Antioquia. Então isso é algo importante para nós. Vamos lá.
Esse foi o lugar onde eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Antioquia era a capital da Síria, né? Um país totalmente pagão. Era a terceira metrópole do Império Romano, ou seja, era uma fortaleza da cultura grega e do paganismo. E ali, naquele lugar, com todas essas características, uma grande metrópole, ou seja, uma grande cidade, uma fortaleza da cultura do paganismo ali, onde se adorava inúmeros deuses. Ali foi que iniciou-se a história do cristianismo fora dos limites de Jerusalém e de toda a Judéia, seguindo a orientação de Cristo quando disse: vão e preguem por todo o mundo até os confins da terra. Então foi aqui na cidade de Antioquia, com suas dificuldades, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Perceba você, Antioquia era a terceira metrópole do Império Romano, ou seja, uma grande cidade. Então eu pergunto a você nessa manhã: dá para ser identificado e chamado de cristão numa grande cidade, sim ou não? Sim. Sem dúvida, não é os limites, as dificuldades que a cidade põe que não deixaram que você seja um cristão e que se destaque no meio do mundo. Esse é um ponto específico, tá certo? A cultura que existe hoje, a mentalidade humana que existe hoje, as práticas que tem hoje, impedem você de ser chamado de cristão, sim ou não? Não. Aqui era uma fortaleza da cultura grega, era uma fortaleza do paganismo. A maioria esmagadora da cidade era pagã. No entanto, esses cristãos se destacaram no meio deles e receberam essa nomenclatura aqui: cristãos. Então não há nenhum desafio que não possa ser vencido. Não há nenhum obstáculo que não possa ser ultrapassado. Ao sair dos limites de Jerusalém e Judéia, eles então agora foram chamados de cristãos pela primeira vez numa cidade totalmente pagã, totalmente mundana, eu diria, e uma fortaleza da cultura grega. Passe o próximo para mim, por favor. Próximo. Vamos à primeira característica. Quem são eles, irmãos? Os cristãos. Quem são eles? Os apóstolos que receberam como nome, ou como nomenclatura, ou como identificação, o seguinte distintivo: cristãos. O livro de Atos, como nós lemos aqui, ele vai oferecer as características para nós. A primeira delas está no verso 21. Convido você de voltar à Bíblia e acompanhar comigo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Preste bem atenção aqui na primeira característica de um verdadeiro cristão: ele crê. E ao crer, ele se converte. E ao se converter, ele se converte a quem? A doutrina da igreja? Não. A doutrina do membro? A doutrina do pastor? Do bispo? Do presbítero? Do apóstolo? Ele se converte a quem? A Deus. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que você é um ser humano que conhece Jesus, que aceita o sacrifício que Ele fez por você. Então, você tem que se converter a Deus. E ao se converter a Deus, obviamente, você irá obedecer à vontade de Deus. Há um grande camarada aí chamado, no passado, de Confúcio. Ele trouxe aí alguns pensamentos, era um filósofo, e fundou o que chamamos de confucionismo. Mas não, aqui é dito que pode existir Buda, como vocês todos conhecem, ou o budismo sem Buda, tá? Eles continuam lá, o budismo existe, continua sem Buda, é ok. O confucionismo, um pensador, Confúcio, sem ele também. O maometanismo, sem a pessoa de Maomé. Só que não dá, é impossível, não tem como ser cristão sem Cristo. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então eu sugiro e gosto de dizer o seguinte: se você é um cristão e não está agindo como Cristo, reveja seus pensamentos, reveja seus conceitos, porque não há possibilidade de ser um cristão sem Cristo. Por que não há essa possibilidade, irmão? Por que você diz isso de forma tão categórica? Então é o seguinte, irmãos, porque Jesus ele não pede que nós o admiremos. Confúcio era admirado, Maomé era admirado, Buda era admirado, mas Jesus não pede que nós o admiremos, mas Ele pede que nós o adoremos, porque Ele é Criador. Amém. E ao chegar a cada um de nós e nos encontrar da forma como nos encontrou, Ele vai entregar para nós simplesmente a necessidade de converter-se.
de convergir, de mudar de direção. O que Jesus faz com nós, ele não exige de nós que nós sejamos transformados. Ele oferece transformação para o ser humano. É bem simples isso, é uma matemática bem simples de se entender. Ah, mas eu aceito Jesus, ele conhece o meu coração, mas eu continuo vivendo da forma que eu quero viver. Isso não é encontrar Jesus Cristo. Ao encontrar Jesus Cristo, ele nos transforma, porque ele oferece gentilmente essa transformação. A graça nunca vai deixar você da forma que ela encontrou. Põe isso na mente. O ser humano precisa entender isso. Uma vez eu vi um depoimento de um jovem rapaz, não vou dizer o nome dele, todo mundo conhece, antes eu dizia, agora eu achando que não vou falar mais. Mas ele disse assim: hoje eu me converti, houve salvação na minha casa. E aí perguntaram para ele: você vai continuar cantando as músicas que você canta? Ele disse: sim, sem dúvida. Mas você vai continuar fazendo shows como fazia? Sim, vou continuar. E qual é a diferença? E ele respondeu assim: olha, a diferença é que agora terão cultos em minha casa e nós adoramos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas continua cantando sobre prostituição, sobre lascívia, sobre separação, sobre traição, sobre estar em um bar afogando as mágoas ali no alcoolismo. Mas se aceita Jesus, mas não se aceita a transformação que ele oferece. Há uma história que conta que um homem chegou em uma aldeia e aí começou a conversar com um daqueles aldeanos ali, e aí eles conversando, o aldeano então estava lendo a Bíblia e esse homem disse: por que você está lendo esse livro? Ele disse: porque esse livro transformou minha vida. Ele disse: isso nem existe. Ele disse: tá bom, então vem aqui comigo. Levou ele a um local, lá naquele local estavam ali muitos ossos de cadáveres que foram mortos. E ele disse assim: tá vendo, não, você seria mais um desses, porque eu comia carne humana. Eu não como hoje por causa desse livro. Se não fosse esse livro, você estaria ali agora. A Bíblia transforma, Jesus transforma, ele oferece a transformação. Logicamente você precisa aceitá-lo. Eis que estou à porta e bato, disse Jesus. Se alguém ouvir a minha voz, vai abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele. Entenda isso, irmão. Não dá para ser cristão sem Jesus. Bom, passo o próximo aí, por favor. Segunda característica, verso 23. Venha comigo a Bíblia mais uma vez. Verso 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem em quem? No Senhor. Primeira característica, cristão verdadeiro é convertido em quem? No Senhor. Segunda característica, cristão verdadeiro continua em quem? Continua em quem ele se converteu. Se ele se converteu no Senhor, ele continua no Senhor. Decepção, irmãos, retorno, retrocesso, volta. Não é a palavra que figura no dicionário, que não figura no dicionário dos cristãos. Olha aqui a história da queda do Império Romano. A esposa do imperador Teodósio, ela disse o seguinte, ó: quando eles se acovardaram ali para esta queda do império de serem invadidos, então ela olhou para a face da covardia que existia ali neles e disse o seguinte, ó: César, se queres fugir, tá aí, ó, prepara a tua fuga, faz o que tem que ser feito. Você tem dinheiro, os navios estão no porto, o mar é grande. Aí ela disse: quanto a mim, ficarei, porque aqueles que um dia vestiram púrpura e usaram a coroa não devem sobreviver à sua perda. Entre outras palavras, aquela mulher disse para o marido assim: ó, seu covarde, se você quer fugir, fuja. Mas você usou a coroa, você foi rei, você usou púrpura, seja homem corajoso e permaneça firme. Quanto a mim, ficarei aqui, ela disse. Porque quem um dia usou uma coroa não deve sobreviver à sua perda. Irmãos, isso é algo interessante, porque preste bem atenção. Muitos de nós, às vezes, por motivos fúteis, muito fúteis. Eu falo isso por experiência própria. Eu queria chamar a atenção quando adolescente na igreja, pus detergente no bebedouro da igreja, os irmãos bebendo, só para chamar a atenção. Aí me disciplinaram, fizeram muita coisa comigo, e aí eu saí fora da igreja. Eu fui a lugares que Deus não queria que eu tivesse ido, mas graças a Ele eu pude estar aqui de volta hoje. E irmãos, de fato, hoje eu entendo, hoje eu vejo que decepção não deve ser uma palavra que está no nosso dicionário. Pedir a Deus: Senhor, permita-me que volte para os teus braços. A igreja vai me causar decepções, vai me causar sofrimentos. Nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor não é. O Senhor é fiel.
e Ele mantém a promessa que Ele fez a mim e a cada um de vocês. Então hoje eu não penso em hipótese nenhuma abandonar o Evangelho. Amém. Nem que para isso eu tenha que entregar a minha vida por algum motivo que seja, por ocasião da perseguição, por ocasião de qualquer outra circunstância. Mas hoje eu entendo que Jesus salvou minha vida. Amém. E aí eu preciso manter-me firme nele. Só Ele tem as chaves da morte e do inferno. Só Ele pode abrir o livro lá do Apocalipse. Só Ele pode salvar. Amém. Como eu ficaria do lado de outra pessoa? Eu iria para outro lugar se aqui, disse Pedro, tem palavras de salvação. Como, Senhor, eu iria a outro? Se só Tu tens as palavras de salvação. Só Jesus, irmãos, é capaz de libertar a vida de cada um do sofrimento desse mundo. Então, para onde iremos? Você vai decidir hoje levantar-se e voltar e retroceder. E como diz o texto bíblico, é como aquele que foi à lama. É melhor que antes não tivesse conhecido, diz o texto. É como um porco, perdão, que volta à lama. Então preste bem atenção. O cristão verdadeiro, ele é convertido a Deus e permanece em Deus, mesmo a despeito de todas as adversidades. Amém, Jesus. Mesmo a despeito de todas elas. Mesmo a despeito de um sofrimento grande, de uma luta grande. Eu tenho uma prima que ela foi diagnosticada com câncer no cérebro, um tumor mais ou menos do tamanho da espessura de um limão. Foi operada. Contrariando a medicina, ela teve 2 filhas. Uma dessas filhas morreu de câncer, da mesma doença que ela teve, na mesma região do cérebro. E ela honra, glória e louva a Deus por isso. Ela sorri. E ela fala do amor de Deus na vida dela como algo extraordinário. A outra, minha prima, irmã dela, viu um caminhão esmagar a cabeça do seu filho de apenas 7 anos de idade. E ela louva a Deus e glorifica ao Senhor, porque ela tem certeza que reencontrará novamente. Amém. Não há motivos, disse Paulo, nem a morte para nos separar do amor de Deus. Amém. Não há. Passa o próximo aí, por favor. Terceira característica, cheios do... A vida, verso 24, acompanhe comigo, por favor, verso 24, porque era homem bom, diz o texto, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. O Espírito na vida não apenas traz os dons, mas ele traz também junto com ele os frutos, irmãos. Habitando nos cristãos o Espírito Santo, ele impede que eles se tornem o quê? Poços secos, ou água. Nunca diga, eu não posso fazer nada, eu não tenho mais, eu já fiz a minha parte. O Espírito Santo de Deus é suficientemente capaz de capacitá-lo a fazer aquilo que Deus deseja, ou a obra que Ele deseja, não tornar-se poço seco. O Espírito Santo de Deus não é pular, não é gritar, não é falar em línguas estranhas das quais ninguém conhece ou ninguém sabe o que significa, mas o Espírito Santo traz acompanhado na vida do cristão os frutos que são bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E lamentavelmente hoje nós não temos visto isso nos cristãos. Eu trabalhava com um rapaz, e aí ele saiu de uma casa, ficou devendo um aluguel, e aí eu vou usar a nomenclatura que eles utilizavam, uma varoa ligou para ele, era a dona da casa, disse assim: irmão, você não vai pagar o aluguel? Eu disse: irmã, tenha um pouquinho de paciência, a coisa está difícil, mas eu vou conseguir acertar com a senhora. Ela disse: eu profetizo uma desgraça na sua vida, se você não me pagar. Irmãos, isso não é fruto do Espírito. Não é. O verdadeiro genuíno cristão, ele produz junto com ele, ele demonstra os frutos que lá estão: a paz, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Ele pode irar-se, mas ele não deve pecar, como diz o texto. Irai-vos e não pequeis. O cristão, ele não deve ser um poço seco. Se você não é um missionário, você é um campo missionário. Se você não falar de amor, do amor de Jesus para as pessoas, alguém vai ter que falar do amor de Jesus para você. É simples. O verdadeiro cristão tem todas essas características que nós mencionamos. Ele crê no Senhor, se converte ao Senhor, permanece no Senhor e é cheio do Espírito. Pode passar o próximo. E antes que eu vá para a quarta característica, deixa eu dizer uma coisa: ser cheio do Espírito não significa ser melhor do que o outro. Significa ser mais servo ainda.
Significa reconhecer a sua condição pecaminosa e entender que você precisa cada vez mais de Deus. Quarta característica, reunidos aonde? No sofá de casa, vendo a Novo Tempo e aqueles grandes pregadores que lá estão. É assim que diz o texto? É assim que diz o texto? Diz aonde? Aonde que os cristãos devem estar reunidos? Vamos para o verso 26. Verso 26 diz: tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo mundo se reuniram na onde? Naquela o quê? Igreja, e ensinaram numerosa multidão. Irmãos, a igreja é o único lugar onde os cristãos são maioria. É um lugar onde estamos unidos. Ela é coluna e baluarte da verdade, diz Timóteo. E lamentavelmente alguns têm pouco respeito por ela, mas ela é o lar dos cristãos. A igreja proclama uma palavra de julgamento, lembrando a essa sociedade de que Deus não se zomba, principalmente no momento que nós vivemos aí. A mentalidade do povo totalmente distorcida. A igreja é a única que pode se levantar e proclamar uma palavra de julgamento. No bom sentido, julgamento a fim de fazer juízo, a fim de resolver o problema, a fim de trazer as pessoas para Jesus, a fim de salvá-las, não de condená-las. Esse é o principal propósito da igreja na terra. É salvar. É ser um agente salvador. Olha o que disse aqui esse camarada aqui, ó. Albert Einstein, se eu não me engano, isso. Todos conhecem Albert Einstein, né? Um grande, acho que matemático, se eu não me engano, químico, alguma coisa nesse sentido, mas um homem considerado, acho que o homem mais inteligente da história, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ele disse o seguinte: ele rendeu às igrejas um dos maiores tributos dos tempos modernos. Por quê? Porque quando todos foram silenciados, apenas a igreja é Deus no caminho de quem? Amém por isso? Amém. Amém, irmãos, amém. Nós necessitamos da igreja porque necessitamos uns. Eu necessito de vocês. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava com saudade. Eu tinha meus irmãos lá no Nordeste e agora estou com saudade deles, mas eu sentia saudade de vocês. Eu sentia saudade do Recanto, eu sentia saudade do meu amigo Dorival. Embora o Dorival ligava mais para mim do que eu para ele, né? Eu sou ruim de telefone, peço perdão a vocês por isso. Mas eu sinto saudade de vocês. Um sábado em casa não é o mesmo que um sábado na igreja. É ou não é? Não é. Se for para você, reveja um pouco os seus conceitos. Porque para mim é como se aquele dia não tivesse existido. Eu necessito do calor dos meus irmãos. Não tem como eu dizer que sirvo a um exército sem estar indo no quartel. Não tem como. É impossível. Ah, mas eu creio em Deus, eu acredito, eu não faço maldade, eu não faço mal a ninguém. Mas eu não preciso estar dentro de uma igreja. Precisa. Nós precisamos. É de lá de fora que nós viemos com as dores, as dificuldades, e é aqui dentro que nós recebemos a bênção e levamos lá para fora e partilhamos uns com os outros. É aqui onde você chega triste, recebe um abraço e sai acolhido. É aqui onde partilhamos das nossas lutas, dos nossos sofrimentos e pedimos uns aos outros que orem uns pelos outros. Inclusive, irmão, por favor, olhe por nós. Eu e minha esposa, nós decidimos voltar. Meu sogro está com algumas dificuldades lá em relação à casinha onde vamos morar. E eu peço a vocês que orem por mim. E eu estarei orando por vocês. Nós necessitamos uns dos outros. E eu passei aqui, mas preste bem atenção, a igreja pode parecer fraca e defeituosa, mas ela é a menina dos olhos. Ela é o agente salvador que Deus escolheu nessa terra. Amém. Não tenha dúvidas disso. Necessitamos uns dos outros, irmãos. Participação e presença é algo importante. Agora aqui tem uma pergunta: como seria a igreja se todos os cristãos fossem igual a mim? A mim, tá? A mim. Certo? Essa é a pergunta que você faz para você agora e responde no íntimo do seu coração, entre você e Deus. Passa o próximo aí. James Montgomery, ele observa o seguinte: muitos cristãos nunca fizeram nada significativo para Cristo. Verdade, sim ou não? Sim. Lamentavelmente é verdade, né? Não podemos generalizar. Talvez a nossa experiência e realidade aqui não seja isso, mas de fato a nível mundial existe, infelizmente, o que James Montgomery observou aqui, que muitos cristãos nunca fizeram nada significativo para Jesus. Nunca conduziram ninguém a Jesus.
não trazem ninguém à igreja. E agora vem o pior, Ó, presta atenção, agora vem o pior. E eles próprios vêm à igreja com má vontade. E o irônico é que eles acham que está tudo bem. Esse é o grande problema. E o mais irônico é que eles acham que está tudo bem. Lamentavelmente, às vezes a gente tende a sair daqui da igreja e quando chegar em casa começar a reclamar dos pregadores, da mensagem, do culto, dos cantores, dos irmãos. Quando na verdade você tem que entender uma coisa e colocar ela na sua mente de uma vez por todas. Quando você sair da sua casa com o propósito de vir à igreja, lembre-se de que você vem à igreja para adorar a Deus. Você vem para prestar culto, não para assistir culto. Porque quando você vem para assistir o culto, quem é que tem que ser agradável? Quem é? Não é você, porque você veio para assistir. Agora, quando você vem para adorar, quem tem que ser agradável? Mesmo que isso não lhe agrade. Correto que isso não lhe agrade. Mesmo que você não seja agradado por tal música que tocou. Mas você tem que entender que o culto foi prestado a Deus. Agora, se quem cantou lá, de repente cantou uma música que não agrada a Deus, deixa ele se ver com Deus. Certo? Deixa ele se ver com Deus. Ele sabe qual a música que agrada a Deus e qual que não agrada. Deixa ele se ver com Deus. Mas você tem que entender no seu íntimo que você sai de casa com o propósito de adorar. Amém. Adorar. E não assistir. Quando você vem assistir, o culto tem que agradar a você. E aí você já começa com as críticas. Quando na verdade o culto tem como propósito honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Amém. O Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Amém. Esse é o ponto. Certo? Quem são os cristãos? Vamos relembrar as primeiras 4 características. Eles são marcados por fé e conversão. Uma vez eu me encontrei com uma senhora. Na verdade eu não me encontrei. Na verdade eu fiquei sabendo, mas eu meio que conheço ela assim muito de longe, simplesmente de alguém me falar. Mas ela disse assim, ó: eu vou à igreja porque no momento eu acho que é o melhor lugar que eu devo estar, mas eu não acredito que Jesus vai voltar, eu não acredito não. Se você não for marcado por fé, lamentavelmente talvez você não se converta. Entendeu? Pedro estava ali agoniado e Jesus disse assim: Pedro, eu roguei por ti. Quando você se converter, ajude os seus irmãos. Ainda não estava convertido. Mas Jesus disse: eu roguei por você. Quando você se converter, ajude os seus irmãos. Tem muita gente que está convencido, lamentavelmente, mas nós precisamos de fé para obter convenção. Só Jesus transforma. Amém. Permanência e lealdade absoluta a quem? A quem? Ao presidente da associação, está escrito aqui. É isso? Não? Ao presidente mundial da Guerra Adventista, pastor Ayrton Killer. Então não é o presidente Stanley Hart, o presidente da divisão sul-americana, é? É a quem? Jesus. Então, é a Jesus. Ponto final. Certo? Guiados pelo Espírito. Se a liderança da igreja não estiver fazendo isso, não se preocupe. Você tem que estar fazendo isso. Certo? Você tem que estar. Eles são guiados por quem? Pelo Espírito. Amém. E se reúnem aonde? Amém. Quantos dias por semana? Todos os dias. No nosso caso, sábado, quarta e... Lógico, ressaltando aqueles que não podem, assim como eu trabalho de 9 horas, não consigo ir à igreja na quarta. Mas no domingo eu consigo, no sábado eu consigo também. Tá certo? Porque, infelizmente, o pessoal adventista do sétimo dia tem um problema. Quem aqui é mãe e pai? Tem mais de um filho, Ergue a mão. Fábio, com quem eu mais conheço, tem uma afinidade. Você ama mais um filho do que o outro? Não ama, não? Não? Ama os dois igualmente? Ou mais de 2, não sei, são 2, né? Os dois igualmente? Quem ama aqui os dois igualmente ou mais de 2? Mais de 2 ou 2? 2 ama igualmente, no nível de igualdade. Perfeito. Amém. Então nós temos que entender uma coisa também. Qual é a diferença do sábado, embora ele seja um dia santificado por Deus, sagrado, separado, mas por que nós amamos muito o sábado e no domingo a gente não está nem aí para a igreja? Tanto é que no domingo não tem plataforma, no domingo às vezes a gente não se preocupa com o sermão. Por quê? E para aqueles que podem vir na quarta-feira, por que não tem o mesmo propósito que tem no sábado? Que na verdade o propósito é o mesmo, cultuar quem? A Deus. Então por que não há? Parece que nós amamos mais um
do que o outro. Parece que um é culto de verdade, o outro não, o outro é simplesmente uma escola ou algo que a gente... não dá para fazer de qualquer jeito. O sábado não, o sábado a gente se preocupa, mas dos outros dias a gente faz assim de qualquer jeito. Quando, na verdade... que as pessoas pensam que o Deus do sábado não é o Deus do domingo. Isso, obrigado pela contribuição. Parece ser um Deus diferente. O do sábado é um, o do domingo e da quarta-feira parece ser outro. Reunidos na igreja, essa é uma das características do cristão. Então, irmãos, presta atenção numa coisa: é bom assistir a TV Novo Tempo e seus mensageiros, mas é melhor vir à igreja, sim ou não? Sim. Amém. Fico preocupado se você dissesse que não. Eu gosto de ver a Novo Tempo e de assistir aqueles grandes pregadores. Inclusive, eu gosto muito de assistir o Pastor Bulhão. Mas é melhor vir aqui e estar com vocês. Muito, muito melhor. Sem dúvida. Sem dúvida. Passo o próximo para terminar, já está por aí o tempo. Vamos lá. Quinta e última característica, versos 28 a 30. E esse aqui é o ápice da mensagem, versos 28 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cadê o Cláudio? Eu estou aqui. Foi nos dias dele. Tem um Cláudio aqui, foi nos seus dias. Irmão? Nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram. Isso é algo extraordinário. Resolveram fazer e, com efeito, fizeram. Enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Quinta característica. Preste bem atenção aqui no texto que nós lemos. Esse pessoal, irmão, tinha se convertido há apenas um ano. Por quê? Porque o texto diz que Paulo ficou ali e ensinou durante um ano, e eles foram primeiramente chamados de cristãos naquele período, e então eles ficaram reunidos na igreja por um ano, certo? Então aqui são recém-convertidos. Mas dentro desses recém-convertidos não houve racismo, ou não houve qualquer outra sorte de racionalização, porque poderia ter se levantado. Por quê? Porque aqui eram gentios que ficaram sabendo que judeus estavam passando necessidade. E os judeus gostavam de gentios? Não. Sim ou não? Não. Odiavam, eles não queriam nem que a sombra deles o tocasse. Nem que a sombra, eles passavam de longe da sombra. Porque se a sombra tocasse, para eles seriam contaminados, imundos. Os gentios podiam entrar no templo? Não, era passivo de morte alguns se entrassem no templo. Então mas não houve, irmãos, não houve. Por quê? Porque eles eram cristãos que permaneciam em quem? Em Jesus. Eles seguiam a fé e a doutrina de Jesus. Eles eram guiados pelo Espírito. E aí o que aconteceu foi que o Espírito de dar, o Espírito do servir, ele foi e tem sido desde o início a marca d'água da igreja de Deus. Eu vi um videozinho sobre a asa aqui. Irmã, quem é que é responsável pela asa? Se eu ser sincero, está enfrentando dificuldade para receber alimento, receber produto? Tá? Bastante. Olha, não podia acontecer. Nós somos cristãos. O Espírito de dar e servir tem que estar no meio de nós, tem que ser a marca d'água da igreja. Tem que você, na hora que for lá no shopping, passear com as suas crianças, separar uma quantia, se organizar, se planejar financeiramente e comprar uma roupinha lá para trazer para a igreja para doação. E como disse o vídeo, não deu o que não serve para você não. Preste atenção aqui, ó. Onde está Jesus Cristo? Está a sua igreja, irmãos. Tantos têm necessitado aí, nós podemos atender suas necessidades. Uma vez levando o pão físico, o pão material, nós consequentemente levamos o pão espiritual. Jesus atendia as necessidades e depois fazia o quê? E depois aí ele então demonstrava amor, misericórdia e apresentava o reino de Deus. Como você dá um estudo bíblico para uma pessoa que está morrendo de fome? Diga para mim. Ele vai entender alguma coisa? Ele vai entender? Não vai. Você pode até discordar de mim, lá fora a gente conversa, mas não vai. Isso é uma marca d'água da igreja. Nós precisamos ter essa identidade no meio de nós. Esse carrinho já era para estar cheio. Eu sei que o país está enfrentando dificuldades financeiras, mas eu sei que nós podemos fazer o possível para Deus, para abençoar. Jesus Cristo diz: sempre tende convosco os pobres. E nosso coração, ele é movido. E tudo aquilo que recebemos nas mãos de Deus tem como função mover o nosso coração para ajudar e atender a necessidade dos outros. São fatos. Mateus 25, dos versos 31 a 46, é onde Jesus separa as ovelhas
dos cabritos, dos bodes, né? E aí o que ele diz? Porque quando tive sede, me deste de beber. Foi assim? Quando tive nu, me vestistes. Quando estava com fome, me deste de comer. E quando estava preso, foste me visitar. E aí os outros perguntam, Senhor, quando foi que estivesse nessa situação? Ele diz, quando a um dos meus pequeninos o fizeste, a mim o fizeste. E o outro grupo ele diz totalmente o inverso, né? Quando tive fome, não me deste de comer. Quando estava preso, não foste me visitar. Mas Senhor, quando o Senhor esteve, né? Quando você deixou de fazer a um desses meus pequeninos, a mim você deixou de fazer. Irmãos, prestem atenção aqui nesse final. Tudo isso aqui é importante. Mas no final de tudo, para Jesus, ele não vai vir da religião, ele não vai vir da igreja adventista que você é membro. Porque Deus ele não veio salvar a igreja, ele veio salvar um povo, certo? Mas ele escolheu uma igreja para preparar esse povo. Vocês concordam? Concordam? Amém. Quem foi essa igreja que ele escolheu? A igreja remanescente de Apocalipse 17, né? Precisa citar nome? Não precisa, né? Está lá. Os que têm a fé em Jesus e guardam os seus. Bom, ele escolheu essa igreja para poder orientar um povo que será salvo. Certo? Mas no final de tudo isso, não vai vir da denominação religiosa que você faz parte, que você pertence. Não vai vir da doutrina que você conhece. Muito menos da teologia ou do quanto você conhece sobre Deus. Se você é bacharel, PhD em teologia ou assim por diante. Mas do serviço prestado em seu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Aos que cruzam o seu caminho. Qual é o comando de Jesus? Ande. Ele diz assim, ó, nisso vocês serão conhecidos como minhas, se tiverem amor uns. Amém, louvado seja Deus por isso. Amor, união e companheirismo. Nossa conversa foi boa, certo? Mas ela vai ser melhor ainda se você aplicar tudo isso aqui na sua vida. Amém. Se porventura, irmão, alguma característica dessa lhe falta, Jesus oferece gentilmente para que a transformação seja genuína. Passa o próximo e nós terminamos. Quem são os cristãos? Agora eu e você sabemos, sim ou não? Quando alguém vê você na rua, ele vai ter que ver e vai ter que chamar você de cristão pelas seguintes características: fé e conversão, lealdade a Cristo, guiados pelo Espírito, reunidos na igreja e preocupados uns com os outros. Pergunta de forma individual para cada ser humano, inclusive esse que vos fala, o pregador. E você e eu passamos no teste? Olha aqui, é interessante. A igreja é fraca ou forte dependendo dos... A igreja do aluno está fraca ou está forte? Não sei, irmão, não precisa responder. Mas depende de você, se ela será forte ou fraca. Alguém disse que o maior argumento em favor do cristianismo são quem? Por outro lado, infelizmente, o pior argumento contra o cristianismo também são quem? Sim ou não? Sim. É? Então tá certo. Então, que Deus nos abençoe e façamos de nós, da nossa vida, do nosso testemunho pessoal, da nossa época, da nossa conduta, o maior testemunho e, quem sabe, a Bíblia que muitos irão ler. Amém. Você e eu somos possivelmente a Bíblia que muitos vão estar lendo. Amém. Talvez não tiveram contato com esse livro, mas terão contato com a minha e com a sua vida. Amém. Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Amém. Amém. Irmão, eu peço desculpas pelo horário, mas segundo o que o irmão passou, estamos ainda no tempo, né? Deus abençoe. O irmão estava falando de saudade. Eu tenho que viajar às vezes para trabalho. E como é ruim você estar na igreja e depois da igreja você não conhece ninguém, você ficar dentro de um quarto de hotel, esperar o tempo passar, porque às vezes você não conhece a cidade, às vezes eu não saio, eu fico no quarto até passar o pôr do sol, lendo alguns textos bíblicos, e sinto muita saudade aqui da igreja, irmão. Eu não via, era para a semana estar em Cascavel novamente, mas eu falei, não, eu vou para São Paulo, não quero ficar aqui mais não, quero ir embora para minha terra, ver o meu povo lá. Caminhando. Tá, só a música? Bem. Tá em alguma pasta? Tá na pasta, basta confiar. Qual? Basta confiar na pasta.
os filhos da promessa e herdeiro de uma cruz, como vejo, estou seguindo as pegadas de Jesus. Em meio à escuridão, careço só, mas nesses trilhos encontro uma luz, caminhando, caminhando. Conheço meu lugar além do sol. Eu quero encontrar o meu Senhor lá no lar. Homens santos já trilharam a jornada do Senhor. Tanto sofrimento suportaram, caminhando por amor. Não perca a chance de ser feliz. O que importa é ter Jesus caminhando, caminhando. Conheço meu lugar além do sol. Eu quero encontrar no meu Senhor lá no lar, caminhando, caminhando. Conheço meu lugar além do sol. Eu quero encontrar no meu Senhor lá no lar. Amém? Irmãos, o texto bíblico ele diz assim: bem-aventurado aqueles que ouvem e que guardam as palavras. Este certo não vai adiantar de nada se eu, em primeiro lugar, não colocar em prática na minha vida tudo aquilo que eu disse para vocês. E não vai adiantar de nada se nenhum de vocês também não ouvirem e não colocarem em prática aquilo que vocês aprenderam. Jesus disse: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Espero que Jesus esteja falando com cada um de vocês hoje, convidando cada um a, se possível, ou se houver alguma coisa que o impeça de ser conhecido e caracterizado como um verdadeiro cristão, que hoje você faça votos com ele, de ser transformado à imagem e à semelhança dele. Amém. E juntos, quando nós todos nos transformarmos à imagem e semelhança de Cristo, veremos o céu se abrir e ele descendo nas nuvens do céu. Amém. Com grande poder e grande glória. Amém. Você quer ficar aqui nesse planeta ou quer encontrar com Jesus nos anos? Fica perto. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, grandioso é o teu nome, Senhor. Obrigado porque tens cuidado de cada um de nós, tem demonstrado misericórdia com cada um de nós
e tens perdoado nossas dívidas. Amém. Ajuda-nos, Senhor, agora a viver de acordo com a tua vontade. A encontrar nas páginas da Escritura Sagrada aquilo que é a tua perfeita e agradável vontade. Amém. E crescer, como disse o apóstolo Paulo, crescer em sabedoria e em conhecimento e se assemelhar-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Senhor, nós sabemos que Satanás já está derrotado. Amém. Mas só que sabemos que quem o derrotou foi o Senhor. Amém. Por isso, se queremos também derrotar Satanás e as tentações de nossa vida, só conseguimos aprender contigo. Amém. Só o Senhor tem força suficiente para nos ajudar a vencer esse inimigo. Amém. Por isso te pedimos, ó Pai, que se há dentro de nós, ou nos nossos pensamentos, ou atos e atitudes, características que não condizem com o verdadeiro cristão, que o Senhor nos ajude a dissipá-las de nossa vida. Amém. A tirá-las do nosso meio. Amém. Para que juntos, demonstrando amor uns pelos outros, Amém. vivendo de acordo com a tua vontade, Amém. possamos ser vistos por ti como verdadeiros cristãos. Amém. E logo, muito pouco, em breve, o Senhor dizendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, o Ancião de Dias: Amém. Pai, me levanto deste trono e irei buscar aqueles porque Amém. Amém. nos ajude, Senhor, porque fácil não é. O mundo tem várias tentações, Satanás tem várias ofertas aí, e ele mistura verdade com mentira. Mas só tu, Senhor, tens e és o único caminho para a salvação. Amém. Quando olhamos para nós mesmos, não vemos possibilidade de nos salvar. Mas quando olhamos para Jesus, não vemos possibilidade de nos perder. Amém. Obrigado, Senhor, por ter dado tua vida na cruz por cada um de nós. Amém. E que nossa vida faça jus a essa entrega total. Que nós nos entreguemos em tuas mãos para que aquele que começou boa obra termine boa obra em nós. Amém. Abençoa a tua igreja, especialmente aqui no Jardim dos Altos. Amém. Abençoa os teus filhos neste local. E que essa igreja, ó Pai, sirva como coluna, baluarte da verdade. Amém. E sirva como um caminho onde as pessoas podem ver, não o que nós sabemos de Jesus, mas podem ver Jesus em nós. Amém. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.